Bom dia, meus amados e queridos irmãos, paz seja com todos. Meditando, amados, na palavra do Senhor, estava eu meditando sobre os dons espirituais, aonde o apóstolo Paulo deixa bem claro que todos somos membros do corpo de Cristo. E assim como membros, cada um de nós temos uma função em destaque, podemos dizer assim, no sentido de que cada um vai ter um ou mais dons, mas que ninguém terá todos os dons. Então um vai ser mestre, outro vai falar em línguas, outro vai curar, vai ter o dom de cura, outro de libertar, enfim, amados. Isso está no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porém, amados, ele deixa muito claro no capítulo 13 que se qualquer um de nós tiver todos os dons, vários dons, se nós não tivermos um dos dons, que é o amor, que é um dom supremo, nada do que nós estamos fazendo vai adiantar. Podemos ser grandes profetas, mestres em pregar a palavra, podemos libertar, podemos estender a mão e derrubar uma legião de demônios em nome do Senhor. Mas se nós não tivermos amor, será tudo isso inútil. Será tudo isso, amados, sem valor nenhum para nós como cristãos. Então, amados, no capítulo 13, o apóstolo Paulo inicia falando assim: ainda que eu fale a língua, ou melhor, as línguas dos homens, porque, amados, são várias línguas, dos homens, seja um bilíngue, um poliglota, e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Esse bronze e símbolo era uma referência dele, amados, semelhantes a um prato ou a dois pratos que existia na época, e que esses pratos, quando alguém batesse neles, eles faziam um som muito alto. Eu interpreto isso como se fosse um prato da bateria nos dias de hoje. Qualquer pancadinha nele, ele faz um baita de um som, não é? Então, ainda que nós falássemos em línguas estranhas, ainda que nós falássemos várias línguas de vários países, né? Se nós não tivermos amor, seríamos como esses pratos, só iríamos estar fazendo barulho. Vocês entendem? Então essa é a definição. Versículo 2 diz assim, amados: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, todos os mistérios do mundo espiritual e toda a ciência, sabedoria do homem, e por que não de Deus, né, amados? Mas no sentido de que a sabedoria que Deus permite ao homem. Seguindo o versículo: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. A fé também é um dom. Então, esse dom também nós precisamos ter. Mas, se eu tiver, amados, uma fé tão grande, né, como se eu tivesse fé para transportar um monte, dizer ele para se lançar ao mar e ele se lançasse pela minha fé, se não tiver amor, nada eu seria. Versículo 3, amados, do capítulo 13, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 13 diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso é muito forte, amados. Essa palavra aqui, se a gente parar para meditar, para mergulhar dentro dela, isso aqui traz um impacto muito grande para nós, amados, sobre o amor. Ainda que eu venda todos os meus bens, olha só,
A certa vez onde Jesus estava no templo, olhando o momento das ofertas, e muitos ricos, muitas pessoas que tinham condições de dar uma oferta maior, iam lá e largavam uma certa oferta, que era bastante dinheiro perante as demais pessoas, mas para essas pessoas, não era bastante dinheiro. Isso não estava lhe causando nenhum impacto. Porém, chegou uma viúva, e quando se fala em viúva na palavra, está falando sobre alguém que dependia do seu marido, que o único rendimento, sustento da casa era o seu marido e que ela havia perdido o seu marido. No Brasil, hoje, há uma lei que se a esposa perder o marido, ela fica aposentada, não fica desamparada. Mas naquele tempo, meus amados, a mulher não trabalhava, a mulher era só dona de casa. E se viesse perder o seu marido, ela ficaria sem sustento nenhum. Então a Bíblia usa também, amados, vários exemplos de viúva. Entende? E aí, amados, Jesus está observando e chega uma viúva e coloca duas pequenas moedas. A Bíblia frisa sobre isso. Coloca duas pequenas moedas no gasofilácio. E isso quer dizer, amados, que a oferta dela foi menor do que os demais, mas para ela era tudo que ela tinha. Talvez essas duas moedas dava para ela comprar uma medida de farinha e uma porção de azeite. Daria para ela fazer um almoço, uma janta. Mas ela entregou como oferta ao Senhor. Isso demonstrou a ela amor à obra do Senhor. Aí, amados, aqueles homens que estavam ofertando, eles poderiam ofertar mais, eles poderiam demonstrar amor, mas eles foram ali e largaram uma oferta qualquer, mas não demonstraram o amor, amados, para a obra e para com o próximo. Então, queridos, isso é muito interessante a gente meditar nisso. Nas profecias de Jesus, amados, para os fins dos tempos, aonde se levantariam falsos profetas, haveria guerra, rumor de guerra, pestes, muitas outras coisas, tinha uma profecia que dizia assim, que o amor se esfriaria. E então nós temos vivendo isso, amados, aonde filho mata pai, pai mata filho, as mães ganham bebês e abandonam no lixo. E isso é algo, claro, terrível. Mas tão somente se nós não sentimos amor com o nosso próximo, amados, a gente já estaria faltando para com Deus. Porque no momento que a pessoa enxerga um mendigo, um morador de rua, e ela não se compadece daquela situação, isso aí essa pessoa já está em jogo, mas já está como dizem os entendidos, já está em xeque, já está correndo perigo, porque nós temos que nos sensibilizar, amados, com certas situações. A questão da guerra, a gente às vezes assiste alguns vídeos, enfim, isso aí deve arder no nosso coração, mas como sede de justiça. Não é verdade, amados? Como se nós precisamos nos sensibilizar, precisa doer no nosso coração certas coisas que nós vemos no dia a dia, amados. Seguindo aqui, amados, o raciocínio no versículo aqui, versículo 4 diz assim, queridos: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se orgulha, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não se ira, né? Não se ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Amém, amados? Tem mais versículos ainda, é maravilhoso isso. Que nós tenhamos, amados, o amor de Cristo, o amor do Senhor que amou, amados, a prostituta, que a sociedade estava para apedrejá-la, estava acusando-lhe. Então nós temos que ter esta visão, amados. Nós não vamos concordar com o pecado. Nós vamos amar o ser humano, a alma que é preciosa, e qualquer alma, o ser humano, por mais pobre, o mais desmerecido desta terra, é uma alma preciosa para o Senhor,
e que nem todo o dinheiro, nem toda a prata, nem o ouro desse mundo compraria essa alma. Então, amados, que nós sejamos exemplos de amor nessa terra. E nós vamos orar, amados. E precisamos orar constantemente e pedir este dom ao Senhor. E este dom deve ter em todos os membros da igreja. Os demais dons é distribuído um pouco para uns, um pouco para outros, uns se sobressaem, mas o amor precisa arder em nosso coração, precisa estar em todos nós. Amém, meus queridos e amados irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus digno de honra e de glória. Nós, Senhor, em oração nos colocamos em Sua presença neste momento, nesta manhã. Clamamos pelo Teu poder, pela Tua justiça sobre as nossas vidas, pela Sua misericórdia. Perdoa os nossos erros e as nossas falhas. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, que o Senhor nos conceda um dia abençoado e que o Senhor faça vivificar em nós o amor, que o Senhor faça resplandecer em nós o amor, o seu amor, Senhor, o amor do Teu Santo Espírito, que venha se sobressair em nossa vida sobre todos os dons, que nós venhamos antes de profetizar, antes de falar em línguas, antes de operar milagres em Teu nome, que nós venhamos a ter amor, Senhor, que isso venha nos mover, que isso venha fazer, Senhor, com que nós buscamos os demais dons, para que possamos abençoar os nossos irmãos e nos abençoar. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Teu poder e à Tua virtude, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, e assim seja feito, meu Pai. Amém e graças a Deus.